Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E antes de passarmos ao assunto do vídeo, eu peço que você já deixe o seu like e compartilhe também este vídeo para que outras pessoas possam alcançar este mesmo conteúdo, essa mesma palavra, e que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada um que vai ouvir essa palavra. O nosso objetivo, como sempre já tem sido mostrado, é despertar a vida de todos aqueles que ouvem a nossa palavra para o momento em que nós estamos vivendo e que é o momento que antecede a vinda do Senhor Jesus, em que nós devemos estar preparados para o dia em que o Senhor vem para buscar a sua igreja. E todo aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor tem também nesse momento a oportunidade de fazer isso e de passar a viver assim na presença do Senhor, aguardando a tão esperada vinda do Senhor para nos buscar. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre um texto da palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 15. E vamos ler aqui alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 15, no primeiro versículo e no segundo. E a palavra diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Palavra do Senhor, que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 15. E olhando para a palavra do Senhor, para aquilo que Jesus quis mostrar aqui nesse trecho, então nós vamos aprender algumas coisas muito interessantes e que são úteis para a nossa vida, para a nossa edificação, são muito importantes para a nossa caminhada enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Aqui nesse texto, Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira, aquela que dá fruto, fruto para a vida eterna. E nós somos as varas. E Ele está dizendo também que é o seu propósito que nós estejamos dando fruto, da mesma forma como Ele tem dado fruto. E vemos que aqui nesse trecho da palavra, nesse discurso de Jesus, ele fala sobre a importância e a necessidade de dar fruto, e em vários momentos desse discurso, aqui no verso 2, no verso 4, no verso 5, no verso 8, no verso 16, quer dizer, praticamente em todo esse trecho o Senhor está falando da importância do fruto e da necessidade de nós darmos frutos. Se somos cristãos, se somos crentes sinceros, crentes fiéis, o Senhor espera de nós isso, espera que nós estejamos dando frutos. E é disso que ele fala aqui. Nós sabemos que nesse trecho da palavra, e o evangelista João, ele registrou muito bem, nesse trecho aqui da palavra, Jesus estava já dando as últimas instruções aos seus discípulos. Por quê? Porque ele ia passar pelo sofrimento da cruz, ia morrer e depois ia ressuscitar, e em seguida voltaria para o Pai, como voltou e que nós aguardamos a sua vinda, né? E então nessas instruções nós temos entre elas esse trecho em que Jesus fala que nós somos as varas e que temos que dar fruto. Então vemos aqui no trecho que nós lemos que toda vara estando em Jesus, mas se não der fruto, então chega o momento em que ela vai ser tirada. Por quê? Porque não está dando fruto. E isso é de suma importância para nós, porque se nós não dermos frutos, então nós não permaneceremos no Senhor.
Poderemos até permanecer na igreja instituição, na igreja física, né? Mas na presença do Senhor só permanece aquele que dá fruto. E a palavra aqui, o próprio Jesus dizendo que toda vara que dá fruto, então é limpa. E o Senhor a limpa para que dê mais fruto. É propósito do Senhor que nós estejamos dando frutos na sua presença. E nesse momento, olhando para aquilo que isso representa, então nós começamos a ver que o fruto não é aquilo que nós estamos pensando que seria, assim, numa visão humana, né? Uma visão apenas humana, não espiritual. A nossa ideia de fruto não é necessariamente a mesma ideia que o Senhor tem. E não é difícil de alcançar esse entendimento quando começamos a ver que, se nós não estivermos firmados no Senhor, nós vamos ver as coisas pela ótica humana sempre. E a ótica humana nos leva a ser, no máximo, bons religiosos. Mas, quando olhamos para tudo que Jesus fez quando esteve aqui na Terra, quando olhamos para tudo que Ele ensinou, nós vemos que o fruto que Ele ensina, o fruto que Ele determina que nós estejamos dando, ele é um pouco diferente daquilo que nós pensamos inicialmente. Mas o fruto é aquilo que conta diante do Senhor. Jesus veio em uma época em que a religião estava já estabelecida. Jesus veio em uma época em que o judaísmo estava bem estabelecido, estava bem enraizado na sociedade e havia muitas situações, havia muita observância das leis, e tinha que haver a observância das leis, está certo? Mas o Senhor sempre ensinou que era necessário que houvesse fruto, fruto que conta para a vida eterna. E vemos que Jesus não deu maior importância para a vida religiosa e não se preocupou em estar ali no templo junto com os religiosos, muito pelo contrário. Mas ele foi às ovelhas perdidas da casa de Israel e ele fez aquilo que ele deixou como exemplo para nós. Ele curou os enfermos, ele limpou os leprosos, ele ensinou como os discípulos deveriam andar, mandou que a palavra do Senhor fosse pregada a todas as nações. Então, isso é que o Senhor ensinou, isso é o que ele vivenciou, isso é o que ele deixou como exemplo para nós, para que nós estejamos fazendo. E nós vemos também na palavra do Senhor que para a igreja não ficou determinado, não ficou amarrado um tipo de culto específico, não ficou amarrado como é que se deveria fazer em termos do culto, em termos da prática religiosa, e isso nos ensina que essa não é a prioridade para o Senhor, mas a prioridade é que nós estejamos socorrendo os necessitados, a prioridade é que nós estejamos pregando a palavra, vivenciando a palavra, e como diz aqui nesse mesmo capítulo 15, que se nós amamos o Senhor Jesus, então nós devemos guardar os seus mandamentos. Então o Senhor trouxe um ensinamento bem prático, nos mostrando como é que nós devemos fazer e como é o fruto que Ele espera de nós. E é exatamente aqui que nós devemos prestar muita atenção. Todo o exemplo que Jesus deixou, tudo aquilo que Ele fez, que está relatado nos Evangelhos, tudo aquilo que Ele ensinou e que depois foi complementado com o ensino dos apóstolos, é aquilo que nós devemos atentar primeiramente e que devemos vivenciar, para que nós estejamos alcançando o fruto que agrada a Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado para observar, e que nós estejamos dando frutos, e o nosso fruto permaneça, quer dizer, que o nosso fruto seja para a vida eterna. Então, que essa palavra esteja em nossos corações e que nós estejamos
fazendo assim, dando fruto, e o Senhor estará confirmando a obra das nossas mãos naquele dia quando Ele voltar. Ele saberá reconhecer todos os que deram fruto e que fizeram a sua vontade, que amaram o Senhor, que guardaram os seus mandamentos. Que você faça assim, que você dê fruto na presença do Senhor, que você entregue a sua vida ao Senhor e deixe que Ele conduza, e Ele mesmo estará nos movendo a fazer aquilo que é bom. Então, fique com essa palavra e faça a vontade do Senhor, e o Senhor estará abençoando a sua vida.